Olá, voltamos para mais uma aulinha do Enem, uma aulinha que trabalha com os conceitos de triângulos, tá ok? Triângulos e bissetriz. Vamos ver? A aula de hoje, então, assuntos da aula, triângulos, a chamada desigualdade triangular e os teoremas da bissetriz interna e bissetriz externa, tá ok? São conteúdos que a gente vê lá no fundamental, lá quando a gente começa a trabalhar com geometria, tá ok? E por isso, às vezes, a gente acaba esquecendo, deixando eles lá num cantinho da memória e acaba não lembrando como é que aplica, beleza? Vamos lá, então? Primeiro, o que a desigualdade triangular me diz? Ela diz o seguinte, ó. Se eu tenho um triângulo, vou colocar um desenho aqui, ó. Se eu tenho um triângulo, que eu chamo de A, B e C. Obrigatoriamente, essa medida AB, ela tem que ser menor do que a medida AC mais BC. Assim como AC tem que ser menor do que AB mais BC. E da mesma forma que BC tem que ser menor do que AC mais AB. Isso parece lógico. Agora vamos pensar numa rodovia, tá ok? Aí vai facilitar bastante a sua compreensão. Existe uma cidade A, uma cidade B e uma cidade C. Se eu andar aqui por cima, fazendo esse caminho aqui, existem dois caminhos que me ligam o A ao C. Eu posso ir passando pela cidade C, quero ir do A até o B. Do A até o B. Eu posso andar em linha reta aqui, ou posso fazer essa curvinha aqui. Então, ó, de novo, posso andar em linha reta, ou posso fazer essa curva aqui. Qual que é a ideia? Se eu andar em linha reta, de A até B, eu ando uma distância menor do que se eu andar até o C e depois voltar até o B. Essa é a lógica. Então, se eu falo que daqui até aqui são 80 quilômetros, essa medida que vai do A até o C e do C até o B, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser maior do que 80 quilômetros. Por quê? Porque se eu andei em linha reta e deu 80, fazendo a curva, tem que dar mais do que 80. Parece compreensível isso? Sim, né? Então tá. Então é exatamente isso que ele está colocando. Se eu quero ir de Brasilópolis até esse ponto aqui, eu vou andar 55 quilômetros. Se eu andei daqui até aqui e eu andei 32, essa distância aqui tem que ser um número, que eu vou chamar de M, maior do que 23. Por que maior do que 23? Porque quando eu faço a curva, essa soma dessas duas distâncias tem que ser sempre maior do que o lado individual, tá ok? E como é que isso apareceu no Enem? Apareceu assim, ó. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados deve ter um comprimento de 6. Então, eu primeiro preciso de pelo menos um dos lados medindo quanto? Então, vamos pensar aqui. Um dos lados tem que medir pelo menos 6. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Então, um triângulo, ele é 6 por 6 por 5. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fixar um lado valendo quanto? Valendo 6. Aí vem o seguinte. A quantidade máxima de triângulos não congruentes, ou seja, não iguais, que podem ser construídos é. Então, primeiro vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou pensar nas possibilidades de triângulos. Um lado tem que ser 6. Aí, será que poderia ser 7? 7 mais 6, 13. 13, lembra que a soma, o perímetro, tem que ser 17. Então, aqui vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 4. 6, 8 e 3. 6, 9 e 2. E assim por diante. Agora, vamos tentar reduzir isso do meio. 6, 5 e 6. 6, 4 e 7. 6, 3 e 8.
Então, eu estou mexendo, mas mantendo um dos lados aqui. Perceba que este carinha daqui é o mesmo que este. Então, eu já vou descartar essa possibilidade aqui. Perceba que 6, 4, 7 é o mesmo que 6, 7, 4. Então, eu já vou descartar. 6, 8 e 3. 6, 8 e 3 é o mesmo que o de baixo aqui. Então, eu já vou descartar. 6, 9 e 2. Eu poderia continuar 6, 10, 1 e assim por diante. Mas o triângulo 6, 9 e 2, ele só existe no papel. O triângulo 6, 10, 1 só existe no papel. Por que só existe no papel? Vamos pensar comigo aqui. Vamos fazer um desenho. 6, 9 e 2. Seis, 9, 2. A, B, C. Qual que é a menor distância entre A e C? Deveria ser quantos metros? Deveria ser 9 metros. Agora, se eu fizer essa curva aqui, essa curva vai me dar quantos metros? Vai me dar 8 metros. Se eu andar em linha reta, deu 9. Se eu fizer a curva, deu 8. Isso é possível? Não, isso não é possível. Então, esse triângulo aqui existe? Não, esse triângulo aqui não existe. Assim como o triângulo 6, 10, 1. O que seria o triângulo 6, 10, 1? Aqui é 10, A, B, C. Aqui eu falo que é 1 e aqui eu falo que é 6. Perceba, os meus desenhos estão fora de escala. Tá ok? Por quê? Porque você não consegue construir. Se eu falo para você que daqui até aqui são 10 quilômetros, e se eu fizer essa curvinha aqui, eu ando 6 mais 1, ou seja, 7. Então, isso aqui não existe. Tá ok? Então, dessa forma, esse triângulo também não vai existir. Ou seja, quantos são os triângulos possíveis de serem construídos? Apenas 3. Vamos ver se o 6, 7, 4 e o 6, 8, 3 são? Opa, ainda não. 6, 6, 5 foi. 6, 7, 4. 6, 7, 4. Quanto é que é 6 mais 4? 11. 11 dá mais do que 7? Dá. Quanto é que é 6 mais 7? 13. Dá mais do que 4? Dá. Quanto é que é 7 mais 4? 11. Dá mais do que 6? Dá. Então, esse triângulo aqui, cadê? Este daqui também dá certo. E o 6, 8, 3? Vamos pensar no 6, 8, 3. 6, 8, 3. A soma de dois lados é sempre maior do que o terceiro. Então, deu certo. 3 mais 8, 11 é maior que 6. E 8 mais 6, 14 é maior do que 3. Então, na realidade, eu tenho quantos triângulos possíveis? Eu tenho 3 triângulos possíveis de serem construídos, tá ok? E 3, a resposta é a letra A. Foi o único momento que a gente viu o teorema, a desigualdade triangular em questões do Enem. Beleza? Próximo assunto, já dei uma espiadinha, é o chamado teorema da bissetriz interna. O que o teorema da bissetriz interna me dá? Ele me dá o seguinte aqui, ó. Ele fala, se esse ângulo é igual a este, então, essa medida AB está para BE, assim como quem? AC está para EC. Então, vamos chamar de letras aqui. Se eu chamo aqui de X, Y, Z e W. Quer dizer, X está para Y, assim como Z está para W. Tá ok? Como é que a gente vai fazer? A gente vai demonstrar essa relação da seguinte forma. Olha aqui. Demonstraçãozinha. Eu tenho o triângulo aqui. Ok? Aí eu falo o seguinte para você. Tracei a bissetriz aqui. Quando eu traço essa bissetriz, eu tenho que este cara igual a este cara. Aí eu faço o seguinte, eu prolongo, ou aqui existe uma reta, e eu vou construir uma reta paralela aqui. Então, ó, essas duas retas aqui, vou realçar, elas são paralelas. E se elas são paralelas, existe um negócio chamado ângulos internos, ou correspondentes, alternos internos, tá ok? Que é mais ou menos isso aqui, ó. Se eu prolongar essa linha aqui,
eu passo a ter alguma coisa parecida com isso aqui. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Se eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, este ângulo é igual a este e este ângulo é igual a este. Esses caras são alternos internos, tá ok? Assim como este cara é igual a esse, que são correspondentes, esse e esse são opostos pelo vértice, e esse são alternos internos. Isso quer dizer o quê? Olha o que acontece. Vou prolongar essa linha aqui. Quando eu prolongo, aí olha o que acontece. Aqui eu tenho as minhas duas retas paralelas, e aqui cortadas por uma transversal. Quando eu corto a transversal aqui, este ângulo aqui passa a ser igual a este ângulo aqui. Só que como aqui era alfa, aqui eu também vou chamar de quê? Alfa. Então aqui também vai ser alfa. Só que este ângulo é igual a este ângulo aqui, que também vai ser o quê? Alfa. Conclusão, quando eu olho para este triângulo, eu tenho dois ângulos iguais, que é esse aqui e esse aqui. Então, este lado tem que ser igual a este lado aqui, ou seja, essa medida aqui vai ser B, e essa medida aqui também vai ser o quê? B. Aí, pelo teorema de Tales, eu tenho o seguinte, olha aqui. Aqui as minhas retas paralelas. Essa medida está para essa medida, assim como essa medida está para essa medida, ou seja, B está para Y, assim como quem? Assim como C está para X. Ok? Esse é o chamado teorema da bissetriz interna. Como é que eu posso colocar isso para você ver? Vou colocar o seguinte aqui, ó. Na figura, ele fala que AD, que é essa medida aqui, é a bissetriz interna do ângulo A. Calcule a medida do x. Então, ó, o 30 está para o 14, assim como o 16 está para x. Aí, vamos multiplicar cruzado, vai dar... Ou vamos simplificar aqui o 30 e o 14, vai dar 15 sobre 7. Então, vai dar 15x igual a 16 vezes 7. 16 vezes 7 vai dar 42, vai 2, sobra 4. 1 vezes 7, 7, mais 4, 11. Então, deu o quê? 15x igual a 112. X igual a 112 sobre 15. Deve dar por 7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7. E 3, 10. 112 para 105 vai dar 7. Põe a vírgula, põe um zero. 70. Vai dar por 6. 6 não, 4, né? 4 vezes 15, 60. Para 70 vai sobrar 10. Põe um zero. 100. Vai dar por 6. Então, x dá aproximadamente 7,46. Tá ok? Esse é o chamado teorema da bissetriz o quê? Interna. Tem mais um? Tem mais um. No triângulo ABC, AD é bissetriz interna. AB vale 18, AC vale 15, BC vale 11. Então, essa medida daqui até aqui vale 11. Calcule CD. Vou chamar aqui de x. Se essa medida vale 11 e aqui vale x, aqui vai ser 11 menos x. E daí eu vou falar o que aqui? Vou falar que 18 está para 11 menos x. Assim como quem? 15 está para x. Simplifica o 18 e o 15 por 3, vai dar 6 e 5. Então, sobra 6 sobre 11 menos x é igual a 5 sobre x. Multiplica cruzado. 6x igual a 11 menos x, que multiplica 5. 6x igual a 55 menos 5x. 6x mais 5x igual a 55. 11x igual a 55. X igual a 5. Tá ok? Então, essa medida aqui vale 5. E essa medida aqui vai valer quanto? 6. Perceba que eles são proporcionais a 16, ou a 18 e a 15. Beleza?
Próximo assunto é o chamado teorema da bissetriz externa. Então, são 3 assuntos da aula de hoje. Desigualdade triangular, teorema da bissetriz interna, teorema da bissetriz externa. A gente vai agora para o teorema da bissetriz externa, que diz o seguinte, ó. Em um triângulo, a bissetriz de um ângulo externo divide o lado oposto em partes proporcionais aos lados adjacentes. Então, olha o que eu tenho aqui. Aqui está o meu triângulo. ABC. Essa aqui é a chamada bissetriz o quê? Bissetriz externa. E daí eu vou ter o seguinte aqui. De acordo com a regra, vai me dar o seguinte. Na figura AE, que é essa medida aqui, é a chamada bissetriz. Quer dizer, este ângulo aqui eu chamo de alfa. E esse aqui eu também chamo de o quê? De alfa. E daí isso vai me dar o quê? EB, ou seja, essa medida aqui, EB, está para quem? EC, assim como AB está para quem? AB está para AC. Agora, de onde é que sai essa demonstração? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos só lembrar o seguinte antes. Eu tenho 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse aqui eu chamo de alfa, aqui eu também vou ter alfa. Esses caras são chamados de correspondentes. Que mais? Este cara aqui também vai ser alfa, porque esses 2 caras aqui são chamados de alternos internos. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou precisar desse conceito na demonstração do teorema da bissetriz externa, tá ok? Então vamos lá. Aqui está a minha aqui está o meu triângulo. Então vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou pensar num triângulozinho aqui. Aqui eu vou chamar, só para manter a mesma normativa aqui, vamos chamar de BAC. BAC. Ok? Aí eu prolongo essa reta aqui, existe um ângulo aqui, que eu vou pegar e construir a bissetriz dele. E aqui eu vou prolongar essa linha. Então aqui vai dar um ponto E. Então aqui eu já sei que a bissetriz eu chamei de alfa, que também vai ser o quê? Alfa. O que eu faço? Construo uma reta paralela. Essas 2 retas amarelas são retas paralelas. Se elas são retas paralelas, olha o que acontece aqui. Aqui eu chamei de ângulo alfa, aqui também vai ser, vamos colocar em linha aqui, aqui também vai ser um ângulo que? Alfa. Só que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa medida aqui, AC, é igual, vamos chamar esse ponto aqui de, não chamou de nada, de F. É igual a F. E daí, pelo teorema de Tales, o que sai? Sai que BE está para CE, assim como AB, que é a medida inteira, está para quem? Está para AF. Mas no lugar de AF eu vou escrever o quê? AC. Ok? Essa aqui é a bissetriz, o teorema da bissetriz externa. Tá ok? Aí você fala assim, isso aparece? No Enem eu nunca vi aparecer nem bissetriz interna, nem bissetriz externa. Vamos colocar um exercício para você, para a gente finalizar? Colocando aqui, diz assim, ó. Seja o triângulo ABC, em que AC vale 6, CB vale 9, BA vale 12. Então eu tenho esse triângulo aqui. AD e AE representam as bissetrizes interna e externa do ângulo A, com DE pertencente ao lado BC, que é a linha que está aqui. Calcule a medida de D até E, ou seja, ele quer daqui até aqui. Então, primeira coisa, vamos fazer o seguinte aqui. Se essa medida aqui até aqui vale 9, vamos chamar esse cara aqui de x e aqui eu vou chamar de 9 menos x. Aí vamos usar o teorema da bissetriz interna, que diz o seguinte aqui. 9 está para quem? 9 não. 12 está para 9 menos x.
assim como 6 está para x. 12x é igual a 6 vezes 9, 54, menos 6x. Traz para cá, 12x mais 6x igual a 54. 18x igual a 54. X é 54 sobre 18. X igual a 3. Então, eu já sei que essa medida aqui vale quanto? Vale 3. Aí, o que o teorema da bissetriz externa me dá? Olha aqui, ele fala o seguinte. Ele fala que essa medida está para essa medida, ou seja, EB está para EC. Como eu não sei quem é o EC, vou chamar esse cara aqui de Y. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Essa medida daqui até aqui está para essa medida daqui até aqui, ou seja, 9 mais y está para y. Assim como quem? Ó, essa medida inteira está para essa parte aqui, que é a projeção da bissetriz aqui. Chamei isso aqui de y. Assim como quem? Vamos voltar aqui. AB, que é este lado aqui, está para quem? AC. Assim como este lado aqui, 12, está para o quê? Está para 6. Simplifica o 12 por 6, aqui vai dar 2. 9 mais y igual a 2y. Y igual a 9. Se o y é 9, ele quer a medida DE. Aqui vale 3. Então, quanto é que vale essa medida daqui até aqui? Vai valer 12, tá ok? E com isso, a gente finaliza a nossa aulinha, tá ok? Chegando na resolução de um exercício envolvendo bissetriz interna e bissetriz externa, tá ok? Espero que você tenha compreendido os conceitos de bissetriz interna, externa e desigualdade triangular. São assuntos que aparecem muito pouco na prova do Enem, mas de qualquer forma a gente tem que apresentar, ok? Um abraço a todos, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau!